Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom a todos. A todo o povo que faz parte do povo da Techuvá. Aqueles que aguardam a volta do Mashiach, porque ele já veio. Yeshua HaMashiach, ele já veio. E nos prometeu que voltaria para implantar o reino que ele começou. Ele implantou o reino, né, na esfera, né, do conhecimento, e quando ele voltar, ele vai implantar o reino na esfera física, né, onde nós iremos praticar na íntegra tudo aquilo que ele nos ensinou. Então nós estamos aqui para mais uma parashot, né, mais uma parashá, né, Vayakhel, a parashá desta semana, né, que é a última desse mês. A parashá Vayakhel, né? Alguns dizem Vayakhel, né, mas tem um Hirsch ali, né, um rei, no finalzinho da palavra, no meio da palavra, então tem um somzinho de R ali, né? Então Vayakhel, que significa, né, e tu congregarás, ou tu falarás, ou tu contarás, né, por aí, né, e falou, né, e congregou, melhor dizendo, e congregou. A parashá, né, ela continua, é uma das parashás que ainda continua com a construção do Mishkan, né, do tabernáculo. Algumas instruções vão ser dadas por Moshe, né, nessa parashá. A parashá, né, Vayakhel Pekudei, e congregarás, contarás, né, o Rumash Shemot iniciou, né, contando a história do povo judeu escravizado pelo faraó no Egito. E agora termina com o final da construção do Mishkan, tabernáculo, no deserto. Por essa razão, os comentaristas referem-se a este segundo livro como o livro da redenção, pois a redenção não foi conseguida somente ao escapar da escravidão. Receber a Torá no Monte Sinai deu um propósito a esta liberdade e ao repouso da presença do Eterno, né, a Shekhinah, dentre seu povo, resultado da conclusão do Mishkan e clímax da salvação. Então vamos para o texto, né, que fica em Shemot, Êxodo 35, a partir do verso 1, e vai até o 38, 20. Também é uma parashá bem curta, né, e nós vamos tentar fazer tudo em um vídeo só, tá? Trazendo o texto e as curiosidades. Vamos ler então. Antes de ler, vamos recitar, né, a ordem do Eterno, né, a instrução do Eterno para hoje, que o Shabat ele começa quando a nossa sexta-feira escurece, né? Então o Shabat começa o sábado, até o pôr do sol do dia de amanhã, do sábado amanhã. Aí já começa o domingo. O Eterno disse assim a Moshe, né? Zahor el tion hal Shabbat leikadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa instrução não foi dada apenas a uma religião, ou o Eterno criou uma religião naquele dia. Não. Essa instrução ela foi dada para o povo que quer seguir os seus mandamentos, que quer fazer parte do Olam Rabá, do mundo vindouro. É muito fácil dizer, eu quero ir para o céu. Primeiro que ninguém vai para o céu, né? Eu quero fazer parte do mundo vindouro, né? Mas não quer seguir as regras, né, de quando tudo começou. Então não vai, tá, filho? Não vai mesmo. Tem que começar lá de trás. Tem que fazer techuvá, começar lá de trás. Se o Mishkan é sombra do mundo vindouro, né, e o Shabat foi uma instrução dentro do Mishkan, né, que não se podia construir nem o Mishkan, a gente vai ver isso. Não se podia nem construir o Mishkan durante o Shabat. Tem que parar tudo.
E a gente vai dizer aqui quais eram os trabalhos que não podiam ser realizados naquele tempo, tá? Então vamos começar o texto. Chamou 35, partido 1. Então Moshe convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que Adonai ordenou que se cumprissem. Ou seja, a palavra Vaikhel, né? Vaikhel, ela tanto pode ser e convocou, e congregou, e falou, né? Porque ele está dizendo aqui, e ele chamou, congregou todo mundo, convocou, congregou, né? E falou as coisas que tinham que ser cumpridas, né? Não quer regra não, filho? Então, as coisas com o Eterno tem que ter regra. Não é lei não, é instrução. Você segue se você quiser. E aí o Eterno já começa com o Shabat. Né? Nada mais importante. Ó, tu vai construir o Mishkan, mas não vai deixar de cumprir o Shabat não. Tá? Verso 2, 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o Shabat do repouso, ao Adonai, todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Imagina, gente, que as pessoas estavam ali trabalhando para construir o Mishkan, né, o tabernáculo, onde a presença do Eterno ia permanecer durante, né, a estadia no deserto com o povo. E ele disse que não trabalhasse no Shabat. Aí tu quer trabalhar para tu, né, e tu quer trabalhar no Shabat, né? Tu pode mais do que o Eterno, né? Se o Eterno não permitiu que trabalhassem para ele, tu quer trabalhar para tu no Shabat, né? Eu sei que existem casos que a pessoa está começando agora e está com um emprego, né? E não pode deixar. O Eterno é justo para compreender isso. Mas ele conhece a tendência do coração do homem. Se ele realmente quer cumprir o mandamento ou não. Se ele quiser cumprir o mandamento, o Eterno ele vai dar condições para isso. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Eu já expliquei isso na paraxá anterior, né? Não vou explicar de novo. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabat. Tá, gente, mas não acender fogo no Shabat, mas o fogo pode ser aceso na sexta, tá? E permanecer lá aceso, tá? Faz um foguinho bem, né? Aí ele passa o Shabat aceso, não é para acender, porque aí ia ter trabalho para cortar lenha, aquele negócio todo. Eu acho que uma das hipóteses também, isso é o que eu acho, tá? É uma opinião minha, é que o fogo ele é consumidor. Então o Eterno não queria que num dia santo houvesse algo que consumisse as coisas, né? Falou mais Moshe a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que Adonai ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para Adonai, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada a Hashem, ouro, prata e cobre, como também azul. Azul a gente já sabe o que é, né? Aquela tinta lá do animal, se não me engano era um peixe, né? Púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugo, madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. E pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral.
Gente, o negócio é tão repetitivo que eu pensei que eu estava lendo a paraxá anterior, tá? Mas é que a coisa ela é repetitiva mesmo. Isso tem muito a ver com a gematria, por isso que a gente encontra palavras, né, em códigos, né, na gematria, e eu digo que é por conta dessas repetições. O Eterno, ele é sábio. E venha todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que Hashem tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, e seus colchetes e as suas tábuas, e as suas barras e as suas colunas e as suas bases, arcas e os seus varais, o propiciatório, o véu de cobertura, a mesa e os seus varais e todo o seu pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária e os seus utensílios, e as lâmpadas e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, e seus varais, e todos os pertences, a pia e sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Aaron, o Corém, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moshe. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo ruar voluntariamente o excitou, e trouxeram oferta alçada a Hashem, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro a Hashem. Gente, até hoje, né, o judeu nato, o judeu, né, de sangue, ou o judeu que se torna judeu fazendo techuvá, quando eu falo judeu, gente, não é praticar o judaísmo, tá? Quando eu falo judeu, é se tornar o povo, tá? Eu vou até tirar a palavra judeu. O povo da techuvá, né, o povo que faz retorno, o povo que cumpre mandamento, eles são pessoas extremamente caridosas, né? Gostam de praticar a hospitalidade e a caridade, né? Você não vê um que não seja, né, que não pratique a caridade. Isso é uma característica do povo de Adonai. E todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabra e pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia ofertas alçadas de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada a Hashem. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Ou seja, quando ele fala que os príncipes só eram 12, se eu não me engano, né? Eu acho que só existia 12 príncipes, porque foram 12 pedras para o peitoral, né? Cada um trouxe uma.
Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Hashem ordenara, se fizera pela mão de Moshe. Assim os filhos de Israel trouxeram por ofertas voluntárias a Hashem. Depois disse Moshe aos filhos de Israel: eis que o Hashem, Adonai, tem chamado por nome a Betzalael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Yehudá. E o Ruá de Elohim o encheu de sabedoria e entendimento, conhecimentos científicos e habilidades para obras de toda a natureza artística, e para criar invenções para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar e em talhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, e a ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria, Ruah-Rohman, do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a criação, fazendo toda a obra e criando invenções. 36. Assim trabalharam Betzalael e Aholiab, e todo homem sábio de coração, a quem Adonai dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra, o serviço do santuário, conforme a tudo o que Adonai tinha ordenado. Então Moshe chamou a Betzalael e a Aholiabe, e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração Adonai tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu e se chegar a obra para fazê-la. Estes receberam de Moshe toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhes traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moshe, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que Adonai ordenou se fizesse. Gente, está faltando um homem assim, não tá? Ainda tem, eu sei que tem. Mas está faltando um homem assim. Primeiro Moshe. Segundo, segundo os dois lá, o Betzalael e Aholiabe. Terceiro, os que estavam sendo comandados por eles. Chegar para Moshe e dizer assim: olha, já tenho bastante. Já tem ouro, prata, azeite, que era muito caro, cobre, já tenho bastante. Não precisa trazer mais não. Poxa, gente, nenhum ali foi falso, foi ganancioso, ou hipócrita. Homens íntegros, que podiam dizer assim: não, ainda falta, manda mais, que é o que mais a gente vê nas denominações, religiões, por aí afora. A medida desses caras nunca basta. Eu tive que parar a Paraxá aqui para fazer esse comentário. A medida desses homens que estão à frente dessas denominações religiosas, dentro do cristianismo, nunca basta a medida desses homens. Eles não querem trabalhar, eles não querem suar para viver, eles querem viver às custas da fé dos outros e viver bem, folgado, com mansões, com carrões, com helicóptero, com aviões.
né, com fazendas, com coberturas, né, em países por aí. Deixa de ser trouxa, meu amigo. Vai ler a palavra, vai ver o que é um homem íntegro, vai ver o que é um servo do Altíssimo, vai ver a conduta do servo do Altíssimo, como é. A conduta do servo do Altíssimo é essa daqui, ó. A conduta de um homem que pratica os mandamentos, que cumpre os mandamentos, é essa daqui. Olha, não precisa mais não, já basta. A gente queria construir uma casinha aqui para a gente se reunir dentro. Não sou nada contra. Ah, mas já basta, a gente já construiu. Chega, não precisa mais não. Mas não, a medida desses homens nunca basta. Me dá, me dá, me dá. A sanguessuga tem 2 filhas. A saber, dá e dá. Vai lá em Provérbios. Lê a palavra. Não fica engravidando pelo ouvido, não. Vai ler, vai examinar, vai questionar o que o cara fala lá no púlpito. Não era nem para tu estar indo para esses lugares. Porque Yeshua, ou Mashiach, não mandou ninguém frequentar templos religiosos. Ele disse: sede meus discípulos e fazei discípulos. Ou seja, você tem que seguir a conduta do Mashiach, né, e as pessoas olharem para você e dizer: realmente esse cara, né, ele segue, né? Como é que é esse negócio? Aí quando eles te perguntarem, aí você vai e ensina. É assim. Aí você vai e faz discípulos, sem ter nada em troca. E aí a realeza do Eterno vai crescendo na horizontal. Na horizontal. E não na vertical. Um em cima do outro, um em cima do outro, e aquela briga para ver quem fica lá no topo. Um derrubando o outro. Ganância, avareza, inveja, cobiça. Triste. Dá nojo. Sistema religioso dá nojo. Se você gosta de nojeira, então continua lá. Se você gosta de estar no meio dos porcos, continua lá. Tá achando ruim? Tá achando minhas palavras pesadas? Eu não chamei ninguém de raça de víbora ainda. Vamos continuar para achar. Então mandou Moshe que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Foram proibidos. Aí o cara chega lá, né? Aqui, Moshe, aqui, Bet-Salaé, ô Roliab, eu trouxe essa aqui. Ô meu amigo, já foi dito que não é para trazer. Não, mas é que, né, esse aqui tá sobrando lá, querendo barganhar cargo. Gente, olha, eu comprei esse computador para a igreja. Eu comprei esse amplificador para a igreja. Eu comprei essa guitarra, eu comprei essa bateria para a igreja. Querendo barganhar cargo, posição. Ridículo isso, uma nojeira. Né? Foram proibidos, ninguém dá mais nada. Ninguém dá mais nada. Estão proibidos de querer aparecer. Porque tinha material bastante, versículo 7, para toda a obra que havia de fazer, e ainda sobejava, e ainda sobrou, gente. Assim todo o sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O Eterno queria tudo perfeito. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda, para uma cortina, à extremidade, na juntura. Assim também fez na borda a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez uma cortina, e 50 laçadas fez uma extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra,
Bem difícil de entender, né, gente? Tem que pensar direitinho, imaginar para poder caber como é que era essa cortina. Também a gente não precisa chegar tão profundo assim para saber como era tudo, não. Tá? É só entender como foi feito o trabalho que deu para fazer. E as instruções para fazer, né? E assim, o propósito de fazer isso. Também fez 50 colchetes de ouro e com estes colchetes uniu as cortinas, uma com as outras, uma com a outra. E assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortina de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e a outras 6 à parte. Aqui ele está falando já da construção, né? Como foi armado. E uniu 5 cortinas à parte e a outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina. Na juntura também fez 50 laçadas na borda da cortina na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar as tendas para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de pelos de carneiros, tintas de vermelho e por cima uma coberta de pelos de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas lavadas para o tabernáculo, que foram colocados verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas, uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, as 2 debaixo da outra para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. 28. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessa de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas. Fez de ouro as travessas, também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmeralda, fez com querubins. E fez 4 colunas de madeira de acácia e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro. E fundiu-lhe 4 bases de prata, e fez também para a porta da tenda do véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Fez também Bet-Salael a arca de madeira de acácia, e seu comprimento era de 2 côvados e meio,
e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. A gente já falou, né, gente, sobre esse côvado e meio, né? Ela nunca era completa, ou seja, a arca, ela sempre vai dar uma conotação de ainda existe algo para saber ali dentro, que ali dentro ficava a Torá, né? Então, ela não podia ser completa. Completa estava dentro dela. E cobriu-a de ouro, por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se elevar a arca. Essas vigas madeiras nunca saíam das argolas, tá, gente? Fez também o propiciatório de ouro puro, e fez comprimento, era de 2 côvados, e o seu comprimento era de 2 côvados. Aí a gente já vê que aqui o propiciatório ele é completo, não tem meio, né? Ele é uma medida completa. Não, perdão, gente. 2 côvados e meio, perdão, tá? E a sua largura de 1 côvado e meio, ele também, né, deixava essa conotação. Fez também 2 querubins de ouro. É porque quando eu estava falando aqui é o propiciatório. Então o propiciatório ele é do mesmo tamanho, né, ele tem o mesmo quadrante, porque ele ficava em cima da arca, então ele tinha o mesmo quadrante. Tá, gente? Foi uma confusão, tá? Perdão. Um querubim na extremidade de um lado e o outro querubim na extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Ô, gente, a base, né, o propiciatório, e dessa mesma base os querubins se formavam de uma peça só, com as asas para frente, cobriam o rosto, e asas para trás. Muito lindo. Deveria ser muito lindo. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estavam virados para o propiciatório. Ou seja, eles estavam olhando para dentro. Eles estavam dizendo que o que importava não eram eles, nem o que estava fora, nem a arca, mas sim o que estava dentro, né? Eles miravam para dentro. E os querubins estendiam, já falei, né? Fez também a mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Né, gente, quando eu falei lá do propiciatório, eu estava achando que já que era a mesa, tá? Porque a mesa tem, né, 2 côvados, largura e 1 côvado, né? Aí 2, a altura tem meio, tá? E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez também ao redor uma moldura da largura da mão e fez, acho que é isso, né? E fez também coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas tigelas, e as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida. Fez este candelabro o seu pedestal, e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores, formavam com ele uma só peça. Candelabro, né, gente? A menorá. A menorá era a única peça do Mishkan que era feita de ouro batido, né, de ouro maciço, que ficava ali dentro
do santo, do Kodesh. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado. Numa haste estava 3 copos de feitio de amêndoa, um botão e uma flor. E na outra haste, 3 copos de feitio de amêndoa, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de outra 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todo o seu utensílio. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de um côvado era o seu comprimento, e de um côvado, e a sua largura era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhes uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Tudo brilhava. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Tem nada de redondo no reino do Eterno, tá? Era tudo quadrado, então vai te acostumando. Cidade Santa também é quadrada, tá? E fez as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu de cobre. E fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um serviço, fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo até ao meio do altar, e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fê-lo-oco, e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniram para servir à porta da tenda da congregação. Os espelhos eram de cobre, né? Elas puliam, elas se viam nele. Esses espelhos elas deram todos para fazer essa pia. Então essa pia era muito bonita. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. E suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre.
os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas cortinas 10, e as suas bases 10, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino, e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis eram de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a cobertura da porta do pátio eram de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Bom, gente, terminou o 38, 20. Né? O 21 ele diz assim: e esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moshe foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Aaron, o Corém. Mas esse versículo aqui já está na paraxá seguinte. Tá, gente? Bom, é uma leitura chata, não é uma leitura legal, tá? Mas a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que entender o trabalho que deu para fazer o Mishkan, deu para fazer o tabernáculo, né? Então, gente, tem que ler. Não é legal, né? Mas você vai se acostumando e aí você vai pegando gosto pela leitura, né? Eu já não tenho problema nenhum em ler isso. Antes eu tinha, né, quando eu era lá do sistema, né? Eu não gostava de ler isso, mas depois que eu aprendi, né, a observar e a examinar as escrituras, eu percebi o quanto importante essas leituras de genealogia, né, de construção do Mishkan, são importantes para o aprendizado do resto da leitura. Vou fazer uma ressalva aqui por conta do comentário que eu fiz anteriormente, né, em relação à contribuição. Gente, não vamos entranhar uma coisa com a outra, não vamos emendar uma coisa com a outra. Uma coisa é a contribuição para fazer o tabernáculo, que foi uma vez só. E depois Davi pediu contribuições para fazer ele lá de pedra. E quem fez foi Xelomó. Outra coisa é o dízimo, que era dado perpetuamente à tribo de Levi, por ela não ter tido aliança, não ter tido herança nas terras. Então isso foi uma forma de fazer um balanceamento ali na sociedade, né? um nivelamento, né, na economia do país. O dízimo ele serve para isso, né? Para ninguém enriquecer demais e ninguém empobrecer demais. Mas hoje não se pratica isso, né? Hoje se pratica isso com dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Quando a gente chegar em números, né, a gente vai falar sobre isso. Nunca foi dinheiro. Quem inventou dízimo com dinheiro foi a Igreja Católica. E a Igreja Evangélica achou muito boa essa ideia, porque na reforma ela não tirou, né, isso, né? Se era para reformar, né, então
Ó, esse dízimo em dinheiro a gente não quer não, a gente também não quer líder não, mas não mudou nada, né? A reforma não mudou nada, tá? Continuou do mesmo jeito. Simplesmente a Igreja Católica deu cria às suas filhinhas. Gente, os 39 trabalhos matrizes, né, a Avot Melachot, né, tarefas que um hebreu não podia fazer em Shabat. Vamos lá, rapidinho aqui para a gente terminar. Né? Zeriar, plantar e outros atos que fazem crescer as plantas. Né? Harishá, arar e outros atos de preparar o terreno para o plantio. Ketzirá, arrancar ou cortar uma planta do lugar onde cresceu. Rameamer, juntar plantas para formar pilhas ou feixes. Birchá, debulhar, separar o grão de uma planta ou de uma casca, de sua casca. Zeriá, dispensar o grão ao vento. Bererá, selecionar e separar. Terrinar, moer. Harkadá, peneirar. Lixar, fazer massa. Afiar, bicho, assar, cozinhar ou fritar. As melahotes de 1 a 11 se fazia no Mishkan para preparar as tintas para tingir a lã necessária para cobrir o Mishkan. Gente, essa aqui, ó, a zeriá, né, dispensar o grão ao vento, né, ou de chá, debulhar, essa aqui foi aqui os discípulos, os talmidins de Yeshua foram acusados, quando eles iam ali no caminho, que eles pegaram milho, né, e começaram a debulhar o milho, né. Aí os caras, vocês não guardam o Shabat, olha lá, mais uma prova que os discípulos e Yeshua guardavam o Shabat. Ele está dizendo aqui, fazer isso para o trabalho, ou seja, eles não estavam debulhando milho para fazer a farinha, estavam comendo milho e tinham pego o milho do que dava para fora da cerca. Perdão. Entendeu? Então eles não quebraram o Shabat ali. Eles estavam pegando milho para comer e eles estavam a caminho da sinagoga para estudar, para achar. Tá, ô cristão bobão? Não vai conseguir nunca provas que Yeshua não guardava o sábado. Não vai, né? É bobão, né? Não é bobão? Mas você está chamando os cristianos porque são bobão, ué. Não examina as escrituras, são bobão. Melhor chamar de bobão do que chamar de raça de víbora, né? E eu nem cheguei perto de raça de víbora. Gezizá, tosquiar, libum, lavar, niput, desembaraçar a lã não trabalhada. Tisseviar, tingir, reviar, fiar, Hassahat, Hamasehet, quase não sai, esticar o fio para prepará-lo para tecer, né? Asiat bater nirim, passar o fio entre 2 anéis, arigá, tecer, petsear, desfazer os fios a fim de retocá-los. As melahote de 12 a 20 serviam para obter a lã e entregá-la nas tapeçarias do Mishkan. 21. Teshirá, ará, ratará, desatar. As melahot 21 e 22 eram feitas quando a cerca para o Shetzer, pátio do Mishkan, eram desarmada e montada. A rede que rodeava o Shetzer se apoiava com cordas presas e presilhas.
Gente, essas melachot aqui, esses trabalhos, não foram só para a construção. Era quando ia armar e quando ia desarmar também, porque eles levantavam o acampamento e tinha que desarmar. Aí andavam. Aí paravam, baixava o acampamento, aí tinha que armar o tabernáculo. Né? Então, esses trabalhos não eram para ser feitos no Shabat. Ou seja, o Eterno, o Eterno, ele vela pela palavra dele. Não é para trabalhar, nem para mim. Aí o cara quer trabalhar para ele. Ah, ganancioso. Já falei sobre isso. Tefirá, costurar. Teria, queria, rasgar com intenção de suturar. Algumas tapeçarias do Mishkan eram costuradas juntas e às vezes eram preciso cortar nas junções. Sedar, calçar. Ben Israel precisava calçar animais cuja pele necessitavam, como tarrash. Sherita, abater. Rafshatá, pelar o couro. Ibudior, curtir o couro. Surtuf, alisar o couro. Hamemahek, demarcar o couro. Shitur, cortar. As melachot 26 a 31 eram feitas para preparar as peles dos animais que cobriam o Mishkan. Gente, durante o período lá, né, sei, né, talvez não, né, porque eu lembrei aqui, eu ia dizer que eles podiam se desgastar, essas peles. Mas a Torá diz que nem os sapatos deles desgastaram, nem as suas roupas, nem os sapatos. Isso quer dizer, né, que todo o trabalho do Mishkan, né, toda a obra do Mishkan, ela permaneceu intacta durante os 38 anos, né? 40 anos. 40 anos. Porque 38 quando eles... Isso aí a gente vai falar mais para frente, né? Porque 38 foi quando eles voltaram, aí passaram mais 38. Ketivá, escrever. Merikat, ketav, apagar. As vigas do Mishkan eram marcadas com um número para serem sempre colocadas na mesma ordem. Benivá, construir, para erguer o Mishkan. Setirá, destruir ou demolir. Quando o Ben Israel ia partir, desamarravam o Mishkan. Entendeu aí? Falei. 36. Kibuí, apagar fogo. 37. Raviará, acender fogo. Para cozinhar as tintas se acendia ou apagava o fogo. Macá, bepatish, terminar a manufatura de um objeto. Gente, eu disse que o fogo ficava aceso no Shabat, né? Então, eles não podiam nem acender e nem apagar, mas podia permanecer aceso. Se não podia apagar é porque estava aceso, certo? Quem construía um objeto para o Mishkan, ao final dava uma batida de martelo para testar sua durabilidade ou outro toque final. E a última, né, gente, o Hotsaab, transportar de uma propriedade para outra ou carregar em domínio público. Ben Israel levavam a Moshe os objetos que haviam feitos para o Mishkan. Tanto levar para Moshe, como quando eles estavam, né, seguindo jornada. Começou o Shabat, para tudo. Não podia carregar. Por que o Shabat é lembrado antes da construção do Mishkan? Porque Hashem ordenou que Moshe exortasse o povo a observar os preceitos do Shabat antes de instruí-los acerca da construção do Mishkan. Vamos
tentar explicar isso como uma midrash. Tá? Um rei planejava construir um novo palácio. Convocou os melhores arquitetos, confabulando por horas a fio. Deu-lhes instruções detalhadas sobre como planejar a esplendorosa construção que tinha em mente. Aposentos espaçosos, teto em abóbada, os portais da entrada e o luxuoso interior. A rainha notou com desgosto que ele pensava no palácio de noite. Durante uma das sessões com os arquitetos, ela interrompeu-no no escritório e queixou-se. Estás tão envolvido com teus planos que já não me dedicas um pensamento sequer. Tinha que fazer poesia para ela. O rei reconheceu que o argumento era verdadeiro. Imediatamente ordenou que, no dia seguinte, se fizesse uma festa em honra à rainha. Similarmente, o Shabat queixou-se a Hashem. Tu me santificaste durante 6 dias da criação. Agora, os hebreus estão propensos a me profanar por causa do grande amor pelo mexicano que estão erguendo a ti. Por isso, Hashem ordenou a Moshe, enfatiza-se ao povo que as leis do Shabat não deveriam ser negligenciadas por causa da construção do Mishkan. Tem outra midrash aqui a respeito de acender fogo, tá, gente? Eu acho que ainda tem mais uns 10 minutos ali. Entre diversas outras leis, Moshe ensinou a Bene Israel que é proibido acender fogo no Shabat. O perverso imperador Adriano desafiou Rabi Yehoshua ben Hananiah, dizendo: sou maior que seu mestre Moshe. Como? Indagou Rabi Yehoshua. Muito simples, retrucou Adriano. Estou vivo e ele morto. Seus livros não dizem. É melhor um cão vivo que um leão morto. Rabi Hananiah disse: professarei a verdade de 2 palavras, se puder cumprir uma condição. Decrete como lei transitória vigente apenas uma vez que seus súditos não acendam fogo por 3 dias consecutivos. Nada mais fácil. Consentiu Adriano, promulgando uma ordem para que tal lei tivesse efeito. Ao entardecer, ambos ficaram no terraço do telhado de Adriano. Rabi Yehoshua olhou para as casas da cidade e percebeu uma fumacinha saindo de uma delas, à distância. Você não proibiu que acendam fogo? Perguntou o imperador. Enviaram um mensageiro àquela casa. Este retornou relatando que ali vivia um nobre e que seu médico ordenara que ingerisse bebida quente para curar sua gripe. Acenderam o fogo com essa finalidade. Está vendo? Mostrou Rabi Yehoshua ben Hananiah a Adriano. Seus súditos não acatam suas ordens, mesmo enquanto está vivo. Este homem poderia facilmente esperar mais um dia para acender o fogo. Nosso mestre Moshe advertiu-nos há 2000 anos atrás. Não acendam fogo em Shabat. Até hoje, não se acende fogo algum em nenhuma casa judaica em Shabat. Gente, isso aqui, né? Se a gente partir para o legalismo, a gente não pode nem ligar o carro, nem ligar uma lâmpada, porque sai faísca. Tá? Então, vejo que a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Ah, mas você está arrumando brecha aí, né? O fogão elétrico, né? Isso facilita a nossa vida. A questão de acender fogo era carregar a lenha. Né? Para não carregar a lenha, não partir a lenha, certo? Mas podia deixar o fogo aceso. Tá, tudo bem, o nosso fogão, o fogo não está aceso. Mas eu não estou carregando a lenha, eu estou apertando um botão. Porque se eu for olhar pelos meios legais,
eu tenho que apagar todas as lâmpadas da minha casa. Eu não vou poder acender nenhuma durante o Shabat. Não poder nem estar aqui, né, com o computador ligado, né, gravando essa paraxá. Gente, eu estou pensando também em fazer as paraxás ao vivo, tá? Mas vamos continuar. Depois eu falo sobre isso. Então tá aí a explicação, né, do acender fogo. Porque a gente dedicou tantas parachotes da Torá ao assunto do Mishkan. A resposta é que essas repetições têm por objetivo despertar dentro de nós a percepção da importância do Mishkan e de sua grandeza aos olhos de Hashem. Depois que o príncipe coroado voltou do seu primeiro dia de aula, foi objeto da incessante atenção do pai. Pelo resto do dia, o rei não conseguia parar de expressar sua preocupação e cuidado com o príncipe coroado, que dera seus primeiros passos fora do palácio. Repetia continuamente: meu filho já voltou da escola? Meu filho já almoçou? Meu filho já está descansando? Já foi descansar? Um relato repetido de um evento da Torá e a expressão da consideração de Hashem e da importância que ele atribui ao assunto. Similarmente, o relato do encontro do servo de Avraham, Eliezer, com Rivka, a futura esposa de Isaac, é feito 2 vezes na paraxá Haye Sará. Realmente, vocês lembram? Demonstrando que as conversas dos servos de nossos patriarcas são preciosas para Hashem. Erro dos líderes, não vou falar sobre isso, não tem muita importância. O espelho, o lavatório. Bom, gente, aqui a gente termina a paraxá, né, dessa semana, que é Yevel, né, perdão, Vayakhel, ou Vayakhel, né, Vayakhel, que é e congregarás e falarás, né, e ajuntarás, né, e falarás, né, e darás instrução. Né. Um Shabbat Shalom a todos vocês, né, até o próximo vídeo. Né, e como eu disse, estou pensando em fazer as paraxás ao vivo, né, mas isso eu acho que eu vou deixar para o próximo ano. Esse ano eu vou gravar todas elas e ano que vem, quem sabe, a gente começa a fazer ao vivo. A questão de fazer ao vivo é se dá um problema na internet, né, ou na energia, parou tudo ali, né, aí tem que fazer de novo, ou continuar daquilo que parou. Um abraço a todos, um Shabbat Shalom, né, vamos recitar a Birkat Kohanim, né, que é a bênção sacerdotal. Yevarechecha Adonai veishmerecha yarei Adonai panavelecha vihunekar yetzah Adonai panavelecha veyatzelecha Shalom. Shalom de Kulam, Shalom Haverim. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel, que é o que quer dizer amém. Amém quer dizer Elohim é rei fiel. Em todas as circunstâncias da sua vida, diga amém, porque Yeshua disse assim: aquele que disser amém neste mundo, dirá amém no mundo vindouro. Mas só que a Igreja Católica foi e deu o jeitinho dela lá, né, na tradução, e colocou assim: o que ligares na terra será ligado no céu. É muita prepotência, né? O Eterno está sujeito ao que os homens fazem na terra. Dá nojo isso. Então, Elohim Melech Neeman é o significado de amém. São as 3 letrinhas, né? Aleph de Elohim, né? O Mem de Melech e o Nun de Neeman. Elohim é rei fiel. Um abraço a todos, até a próxima paraxá. Shabbat Shalom.